Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que nós faremos menção é a lição de número 12, que está datada para ser ministrada o dia 23 de junho de 2024. O tema da lição é A Bendita Esperança, a marca do cristão. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus, conforme está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Introdução: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e também no versículo 21. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, ao nascermos de novo, temos agora uma viva esperança. E que esperança é essa? É de encontrarmos com o Senhor, de estarmos para sempre com o Senhor. E essa esperança, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Veja o que diz a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Esta bendita esperança nos move a continuar trabalhando no reino de Deus. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo acerca do assunto que está sendo tratado. Primeiro tópico: para onde aponta a esperança do cristão? Primeiro subtópico: a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro, conforme está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 24 e 25. Podemos então dizer que a esperança, ela aponta para o futuro, ela aponta para o porvir. A esperança é a confiança que nós, os cristãos, temos para com as promessas de Deus. Nós temos a plena certeza, a convicção de que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir cabalmente, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não vivemos como aqueles que não têm esperança, conforme o apóstolo Paulo ensina para os crentes de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 13. Quando Paulo está ensinando acerca da ressurreição dos mortos, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não somos aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança nas promessas de Deus. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. A esperança pode antecipar aquilo que é bom. Pode antecipar aquilo que o Senhor prometeu em momentos de dificuldade, quando nós lembramos, quando nós temos a certeza de que as promessas vão se cumprir, traz em nossos dias, nos nossos momentos de dificuldade, o que é bom. Vamos dar um exemplo? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Veja o que diz:
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, em esperança da vida eterna. Quando estamos passando por alguma dificuldade, quando estamos passando por momentos de adversidade e temos a esperança da vida eterna, essa esperança nos conforta, saber que iremos passar a eternidade com Deus. Isso traz o que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa, conforme está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, e também na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Em Cristo temos a esperança no porvir. Em Cristo nós sabemos que vamos herdar todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Segundo subtópico, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Sabemos que o Novo Testamento tem 27 livros. Destes, 21 são epístolas, são cartas. E dessas 21 epístolas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. 13 são de autoria paulina. E nestas cartas, Paulo enfatizou o assunto esperança, o tema esperança. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 e 14. Já lemos o versículo 13 e vamos ler novamente, juntamente com o versículo 14. Veja o que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo está aqui enfatizando a esperança que todo cristão deve ter na ressurreição dos mortos. A esperança também da justiça, nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Nós também podemos ver a esperança do Evangelho, conforme está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Vemos também a esperança do arrebatamento da igreja, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo capacete a esperança da salvação. Tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui Paulo está falando acerca do arrebatamento da igreja, porque no versículo 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não passaremos pela grande tribulação, que é a ira divina. Deus não nos destinou para a ira. Seremos arrebatados antes da grande tribulação. E como será o arrebatamento? O arrebatamento, conforme diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança concernente ao arrebatamento da igreja. E Paulo faz menção dessa esperança em suas cartas. Paulo também fala sobre a esperança da vida eterna, conforme vimos na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 2. Temos também nas epístolas do apóstolo Paulo a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim:
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então observamos que o apóstolo Paulo, ele privilegiou esse tema esperança em suas cartas, em suas epístolas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada. Podemos ver isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde nós encontramos a fé, a esperança e o amor. 3 virtudes que Paulo destaca nesse versículo. E a esperança é a segunda virtude citada por Paulo. Terceiro subtópico, Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Em Cristo, agora em Cristo, nós somos nova criatura. Não vivemos mais como vivíamos antes. Nascemos de novo. É a regeneração. O velho homem ficou para trás. Agora nos revestimos do novo homem. A Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E como consequência desse novo nascimento, nós passamos a ter esperança. Esperança no porvir. Esperança em todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Esperança em todas as bênçãos espirituais que iremos alcançar. Nós agora temos esta esperança e nós fomos gerados, nós fomos recriados em Cristo de maneira sobrenatural, de maneira espiritual. Veja o que diz a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É a regeneração. Nós fomos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, onde Paulo diz que Deus é o Deus de esperança. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Por causa dessa esperança, dessa certeza de que nós moraremos eternamente com Deus, é que nós estamos preparados e enfrentamos os dissabores da vida de forma perseverante. Veja o que está escrito no livro aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 ao 36. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então observe que o autor do livro aos Hebreus, ele escreve para os cristãos judeus que estavam passando por perseguições e estavam se desanimando, estavam ficando desanimados com as perseguições. Então o autor aos Hebreus escreve para esses cristãos, lhes trazendo ânimo, lhes exortando a continuar firme na fé, avançando na jornada, na caminhada rumo ao céu, nessa jornada da vida cristã. E aqui ele diz que eles precisam permanecer firmes, porque o que espera por eles é muito melhor e é
permanente. Portanto, meus irmãos, vamos continuar firmes na esperança que um dia moraremos com o Senhor, na esperança que teremos o nosso corpo transformado e assim nós viveremos neste mundo que estamos aqui como peregrinos, vencendo todas as tribulações, aflições e adversidades, porque sabemos que Jesus tem algo muito melhor preparado para cada um de nós no céu. Veja o que diz o versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir é certo de chegar, não vai tardar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. E esta promessa de que nós estaremos para sempre com Ele, essa bendita esperança pode acontecer a qualquer momento. Então, devemos aguardar com fé. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. Aleluia! Nunca puderam tirar de nós essa esperança, a confiança na vida eterna com Deus. Temos confiança na vida eterna com Deus. E Jesus, ele fala isso, está em João, capítulo 3, versículo 16, quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. E é isso que nos fortalece para vencermos as aflições desse tempo presente, as adversidades que vêm para tentar nos impedir de chegar nas mansões celestiais. Segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro subtópico, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Veja o que diz o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Observamos no capítulo 3 que o primeiro homem desobedeceu à voz de Deus e por ter desobedecido à ordem do Senhor, o pecado entrou no mundo e nós conhecemos este pecado como sendo o pecado original. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, conforme está em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Agora, observe bem, esta promessa de tornar a congregar em Cristo todas as coisas se deu ainda no Éden, se originou no Éden, com o descendente da mulher. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo aqui que ia levantar um que iria destronar Satanás, que iria pisar na cabeça da serpente. Este é o Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e ele nasceu sem pecado, na plenitude dos tempos,
trazendo assim a redenção para todos aqueles que o reconhecem como Senhor. Deus está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, provendo para nós uma eterna redenção que se dá por meio do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, meus irmãos, a promessa se cumpre hoje. Esta promessa, esta palavra se revela hoje por meio de Cristo como um fio condutor das Sagradas Escrituras. Segundo subtópico, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras. Já falamos nas lições passadas acerca do termo escatologia, que vem do grego eschatos, que significa últimas coisas, e logia, que significa estudo, tratado. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, conforme está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. O que nos espera, a nossa esperança está focada em algo glorioso, em algo extraordinário, em algo maravilhoso. A Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, eu quero ler para os irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, meus irmãos, são coisas tremendas, maravilhosas, que estão nos esperando no porvir. E é glorioso, é incomparável. As aflições do tempo presente, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Quando observamos na palavra de Deus que nós estaremos para sempre com o Senhor, quando observamos na palavra de Deus que esse corpo corruptível será incorruptível, que esse corpo mortal será imortal, quando entendemos pela palavra do Senhor que nós reinaremos para sempre com Cristo, nós nos regozijamos, nós temos consolo e queremos, não temos medo do futuro, porque o futuro que nos aguarda é um futuro de glória, um futuro de bênção. Nela, na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Nós encontramos um Deus que já tem todas as coisas de acordo com a sua vontade, porque ele é soberano, ele é um Deus tremendo. Veja o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 22. Isaías, capítulo 40, versículo 22, diz assim: ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora veja o que diz ainda em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O nosso Deus é tremendo e ele age em favor do seu povo. Portanto, a esperança no porvir traz consolo e
confiança para nós, os cristãos. Terceiro subtópico: por que a doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Nós cremos nisso, nós esperamos por isso, nós confiamos nesta promessa, que isso irá se cumprir. Nós acreditamos piamente que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Nós cremos nesta promessa, que nós teremos nosso corpo transformado, conforme diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que nosso corpo será transformado. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, no capítulo 15, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nós cremos nesta promessa, na promessa do arrebatamento da igreja. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos esta promessa, vivemos o quê? Na esperança, na confiança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel para cumprir, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Daí a importância da doutrina da esperança, porque confiamos na promessa da ressurreição, confiamos na promessa do arrebatamento da igreja. Terceiro tópico: a esperança cristã como âncora da alma. Primeiro subtópico: nossa esperança como âncora. Deus é o autor da esperança. Cristo é a nossa esperança. E o símbolo da esperança é a âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. Podemos ver um exemplo disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 29. Um exemplo bíblico de âncora. Agora, observe bem. Há algo interessante sobre a âncora. E eu anotei aqui para passar para os irmãos. Quando a corrente empurra o navio no mar bravio, o atrito da âncora com o fundo arenoso é suficiente, veja bem, é suficiente para equilibrar a força do mar e manter a embarcação praticamente imóvel. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Agora, por que a esperança é considerada a âncora da alma? É porque ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade. A esperança nos estabiliza, nos firma. Por quê? Porque no momento da adversidade nós olhamos para o porvir. Nós olhamos para o que está para vir, para o futuro com Cristo, para aquilo que está reservado para cada um de nós. E quando estamos olhando para o porvir, nós nos estabilizamos diante da crise, porque sabemos que tudo isso vai passar. Em suma, em resumo, a nossa esperança não está em coisas fúteis. A nossa esperança está no céu de glória, está em morar com Cristo para sempre, está em participarmos do arrebatamento da igreja, participarmos do tribunal de Cristo, participarmos das bodas do Cordeiro e viver eternamente, reinar eternamente com o Senhor. Essa é a nossa esperança. E quando temos essa esperança, ela é como uma âncora que nos estabiliza em meio às aflições, em meio às adversidades. Por isso que a esperança é como a âncora. Segundo subtópico: por que a esperança do crente é melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. E por que não? O apóstolo Paulo afirma que, sem Cristo,
não existe esperança para o ser humano, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12. A única esperança, a única e verdadeira esperança está em Cristo. Somente em Cristo nós temos a verdadeira esperança. Fora dele não existe esperança que traz paz, que traz alegria, que traz consolo. Só em Jesus existe a verdadeira esperança. Dessa forma, a esperança que não vem de Cristo é uma esperança vã, é uma esperança que não traz nenhum tipo de verdade nela. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, resumindo, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. A esperança em Cristo é uma esperança que tem propósito. Nós não estamos esperando em vão. Nós não estamos lutando em vão. Nós não estamos caminhando nessa jornada rumo ao céu em vão. Nós temos uma firme esperança, uma esperança verdadeira, que é uma esperança consoladora e que tem propósito, conforme está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, meus irmãos, a verdadeira esperança só se encontra no Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é, conforme está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, nos versículos 2 e 3. Agora observe bem, a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, quando Cristo virá e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. A segunda fase da segunda vinda de Cristo se dará após a grande tribulação, quando o Senhor Jesus virá com a sua igreja para dar livramento, para dar escape a Israel. O anticristo e o falso profeta serão lançados no Geena, que é o lago de fogo e enxofre. As nações serão julgadas e o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino milenial na terra. A segunda vinda de Cristo é o grande motivo para que possamos permanecer firme e manter a nossa esperança, porque nós sabemos que tudo isso irá acontecer, porque, como já falamos, quem prometeu é fiel para cumprir. Então, nós precisamos ter uma vida de pureza para desfrutarmos da promessa de ser como Jesus é, conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora veja bem o que diz o versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança de ter o corpo semelhante ao corpo de Cristo, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Os discípulos de Jesus entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é,
poderia acontecer a qualquer momento. Veja o que diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 44. Diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Veja o que diz ainda o capítulo 25 também do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 13. Esse versículo está sugerido pelo comentarista Osiel Gomes na lição. Veja o que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isto poderia acontecer a qualquer momento. Então, eles ficavam o quê? Apercebidos, vigilantes. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Por quê? Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. Não é isso que diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36? Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Senhor virá. Agora, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Precisamos manter essa esperança viva de que a qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja. A nossa esperança é estar com Cristo. A Bíblia diz que Jesus virá, e se a Bíblia diz, vai acontecer, porque o mesmo Senhor Jesus Cristo é quem nos fez esta promessa. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a nossa bendita esperança. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. O hino 300 da harpa cristã diz assim: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então, fiquemos firmes na presença do Senhor, mantendo viva a nossa esperança, a esperança do porvir, a bendita esperança, que deve ser a marca de todo cristão. Conclusão: lutas, dissabores, morte, provações, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, é passageira. Estamos como peregrinos nesta terra rumo a Canaã celestial. Sendo assim, apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel, conforme está escrito no livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe os vídeos, mas não se esqueça de nos ajudar com a sua oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.